pelos seus inimigos. Em momentos de aflição e até mesmo, acredite, que tremura na alma, ele se coloca em posição para sabotear. Porque sabemos que ele era poeta, que ele era músico. E não existe outra expressão, às vezes, no músico, a não ser verdadeiramente poetizar, a trazer verdadeiramente o romantismo para dentro do quadro de aflição. E entendendo muito bem como era ser pastor de ovelhas e o sofrimento de uma ovelha, querido, ele se põe na posição de entender o Senhor, o seu Deus, como bom pastor naquele momento. Ele se põe na posição da ovelha que ele se cuida, para entender que o bom pastor, aquilo que ele fazia pela igreja, pelas ovelhas que eram carneiros e cabras, eram exatamente aquilo que Deus ele fazia para ele. Ele declara totalmente a sua dependência. Ele declara totalmente que ele simplesmente, sem a provisão de Deus, ele não seria nada. E falando sobre dependência, nós vamos entender que depender é simplesmente submeter, é simplesmente se colocar em posição de entender que eu preciso estar não conforme eu quero, mas conforme Ele quer. Aleluia. Eu preciso entender que muitas das vezes vai ser difícil, vai doer dentro da minha carne, mas entender a dependência é sofrer por amor a Deus. E essas palavras, como sinônimo de dependência, o Senhor falava no meu coração que, em primeiro lugar, de sinônimo, existe dentro da dependência uma palavra-chave. São três, que eu vou falar a primeira, que é a obediência. Não existe dependência sem obedecer. Não existe obediência, querido, sem dependência. São palavras interligadas e processadas uma na outra. Eu posso dizer que eu sou dependente de Cristo, mas se eu não obedeço, eu não sou dependente. Precisa de ter uma relação, uma conexão. E quando eu penso em dependência, existem muitas pessoas que eu poderia citar aqui, mas falando no primeiro tópico de obediência, eu me lembro de Abraão, querido. Se nós formos no capítulo 12, no versículo 1, vamos entender que Deus ele vai dizer para Abraão: Abraão, sai da tua terra, deixa a tua parentela, deixa tudo aí, e eu vou te mostrar a terra que você vai ir. Ele entendeu a dependência, porque ele não sabia o que teria ali, se teria provisão, se teria alimento, se o Senhor faria, se o Senhor não faria, mas ele se dispõe, confiante, colocando a sua fé em primeira mão, entendendo que a dependência e a provisão vem do Senhor. Enquanto eu e você colocar limitações para Deus trabalhar, entenda uma coisa, querido, Ele tirará a mão dele, porque Deus entende, já que fulana faz, deixa ela fazer, porque ela se mostra melhor do que eu. E obedecer, querido, é melhor do que sacrificar. E foi na obediência que Deus ele proveu no céu tudo aquilo que ele prometeu a Abraão. Abraão, saiu. Vou te mostrar para onde você vai. Ele foi. Então, por causa disso, olha para as estrelas. Olha, será pai de multidões. Louvado seja o nome do Senhor. A obediência, querido, gera bênção. A obediência nos faz progredir na nossa vida espiritual, no nosso chamado. A obediência nos traz progressão em todos os âmbitos da nossa vida, seja ele emocional, seja ele físico, seja ele espiritual. É a obediência, querido. Mas entenda uma coisa: obedecer precisa se obedecer a fundo, à risca, e não é distorcer a palavra ao meu bem parecer. Porque muitas das vezes nós distorcemos porque é a favor do meu ego e se agrada
pode falar com crença, querido, quando nós temos conhecimento de causa. E eu tenho certeza que vários irmãos aqui podem dizer, bem, eu até mesmo pedi a Deus, mas eu resolvi fazer do meu jeitinho e deu errado. E é assim mesmo. Sabe por que Deus permite? Porque é necessário você ter experiência, você vivenciar situações para você entender que o processo é dolorido, que é necessário renunciar, que é necessário aguardar o tempo, que é necessário esperar. Porque não é da minha força. E enquanto eu espero, Deus me molda. Enquanto eu espero, Deus me prepara. Enquanto eu espero, Deus me muda. Porque a gente precisa ser mudado de dentro para fora. E às vezes nós verdadeiramente, por maneira costumeira, achamos que dependência é simplesmente vir bater o cartão. Aqui na empresa não, querido. O tempo do Espírito Santo é você. Aqui é o lugar que nós se reunimos para estar numa comunhão, falando, buscando,